Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Seja bem-vindo ao canal do nosso irmão Alberto Lírio. Seja bem-vindo aos irmãos que falam sobre o Evangelho Eterno, que nada mais, nada menos é boas notícias eternas. Meus queridos, este vídeo eu vou dedicar a todos aqueles que ainda não tinham consciência do que significa os templos físicos abertos. Quem era ou quem eram no passado os cristãos perseguidos pelo Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo. Para você que está do outro lado, que não é inscrito do nosso canal, mas que caiu aqui de paraquedas, que tem essas interrogações, para você que pensam que nós não estudamos a palavra, aqui vai um spoiler, tá? Meu querido, se tem uma coisa que nós gostamos de fazer, nós que eu digo, é nós que estamos avançando no Evangelho Eterno, porque ainda alguns, em nome da graça, não da graça eterna, que a graça ela é eterna, mas o tempo da graça, para quem não tem noção do que significou o tempo da graça, que Paulo disse na sua palavra, que ele terminou o seu ministério nos seus dias de vida, Colossenses 1, 23, 24, também Romanos, no capítulo 10, versículo 17, 18. Para você que não acredita nisso, então leia e estude. Meu querido, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like no início do vídeo para você não esquecer e depois você não deixar o seu like. Quem eram os cristãos perseguidos por Paulo? Quem era? Você acha que aquele verbo lá, igreja, que aquele termo igreja, é a mesma igreja que existe hoje, nos dias atuais, no século 21, no ano 2023? Nananina, não. Assista o vídeo até o final e você vai entender de uma vez por todas. Eu não sou melhor, mas também não sou pior do que ninguém. O trabalho do nosso irmão Alberto Lírio é isso. Nosso irmão Cláudio Mendes é isso. E aos nossos irmãos que têm esse entendimento também. Quem eram os cristãos? Quem eram os cristãos perseguidos por Saulo na época dele? Primeiro, nós precisamos entender Atos 9, 1 e 2. O que diz Atos 9, 1 e 2? Para você começar a entender quem eram os cristãos que Paulo perseguia antes dele se tornar Paulo. Quando você observa Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, sabe o que diz lá? Diz lá o versículo 1 que respirando Paulo ou Saulo ainda ameaças e mortes, não é? Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para quê e por que Paulo se dirigiu ao sumo sacerdote, meus queridos, lá em Jerusalém? Você já se fez essa pergunta? Por que Paulo, antes de sair perseguindo a igreja, pessoas, ele teve que ir a Jerusalém justamente aos sumos sacerdotes? Você já parou para pensar? Você já se perguntou para que Paulo foi lá? O capítulo 9, versículo 2, responde essa pergunta. Ele foi lá em Jerusalém, no templo, como sacerdote, sumo sacerdote, pedir autorização, meu querido. É isso que você ouviu. Paulo foi pedir autorização para prender alguns cristãos que estivessem adorando ao eterno Criador fora do templo e fora de Jerusalém. É porque os sacerdotes, sumos sacerdotes, não aceitavam que aquilo que Jesus ensinou à mulher samaritana viesse um dia a ser verdade. Quando você olha para Atos capítulo 6, você vai ver por que o sacerdote, sumo sacerdote e aquela classe de pessoas perseguiram Estevão até levar ele para ser morto. Porque Estevão,
ele falava que Jesus, ele veio mudar as leis e no final dos tempos iria destruir aquele templo. Olhe capítulo 6 de Atos. Meu querido, quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, foi pedir autorização para prender alguns cristãos que estivessem adorando ao eterno Criador fora do templo em Jerusalém, porque na concepção dos guardadores da lei, inclusive Paulo era um deles, na concepção dos judeus, na concepção da lei, na concepção dos saduceus, na concepção dos fariseus, na concepção dos sacerdotes, sumos sacerdotes, não era concebível e não era, vamos dizer, aconselhável, não era autorizado que alguém pudesse dizer que estivesse servindo ao Deus da velha aliança fora de Jerusalém ou fora do templo em Jerusalém. Meu querido, é bom você lembrar que Atos, capítulo 8, o verso 1 ao 3, diz o quê? Que Paulo consentiu na morte de Estevão. Com isso, todos foram dispersos pela Judéia, exceto os apóstolos. Então, quando você olha Atos capítulo 8, verso 1 ao 3, então Paulo consentiu, ou seja, ele estava presente quando Estevão foi morto. Paulo consentiu. Então, com isso, todos foram dispersos pela Judéia, exceto, a não ser, os apóstolos. Então, quando você observa o versículo 3 do capítulo 8 de Atos, o que diz lá, meu querido? Que Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Epa, aqui tem uma coisa interessante. Paulo assolava a igreja entrando pelas casas. Então esse que ele assolava, que ele pegava preso e levava para Jerusalém, não estava adorando a Deus em templo. Estava adorando a Deus nas casas. Então, esse era um dos motivos que os sacerdotes, sumo sacerdote, não permitia que aqueles adoradores, verdadeiros adoradores do Criador, não era permitido que eles adorassem a Deus, ao Criador, fora do templo em Jerusalém. E adoravam nas casas. Mas mesmo adorando nas casas, eram chamados de igrejas. Por quê? Porque igreja não é templo. Igreja não é placa denominacional. Igreja não é CPF. Igreja é aqueles que reuniam como igreja e não aqueles que reuniam na igreja. O que diz lá em Atos dos Apóstolos? O que diz lá? Capítulo 8, versículo 3. Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. O templo em Jerusalém, lá era liberado. Ele não perseguia quem ia nos templos adorar. Paulo não perseguia. Por quê? Porque ele era zeloso da lei. Era permitido adorar lá em Jerusalém e no templo. Então lá, Paulo não perseguia, Paulo não assolava, Paulo não prendia, só prendia quem estava adorando fora de Jerusalém e fora do templo. Aí ele entrava onde? Nas casas. Então, lá não tinha perseguição no templo. Então, agora, se alguém quisesse adorar fora das quatro linhas, templo religioso, Jerusalém, aí, meu querido, era perseguido e morto. E aí, você consegue raciocinar alguma coisa? Agora você começa a entender por que eu e você somos considerados pelo sistema religioso, pelos líderes, pastores e pastoras, missionários, fomos considerados
como desigrejado ou destemplado? Sabe por quê? Porque nós entendemos que na graça, nós acreditamos que na justiça eterna, que no período eterno, não precisamos disso, porque já no primeiro século, aqueles que acreditaram na mensagem de Jesus, aquilo que ele ensinou para a mulher samaritana, aquilo era a pura verdade, que o verdadeiro templo, já desde os tempos de Jesus, era o meu corpo e o seu corpo. Ou seja, desde a perseguição do primeiro século, o templo já não era considerado mais um lugar sagrado, um lugar santo, aonde se devia adorar a Deus. Você entende por que somos considerados desigrejados, destemplados pelo sistema religioso? E aí, quem está certo? É nós ou eles? Está entendendo por que somos tão perseguidos? Porque fora das quatro linhas, na visão deles, não se pode adorar. Eu usei o verbo não se pode, porque eles acreditam que não pode. Eles, colocaria o verbo não deve, mas nem pode e nem deve, na visão deles. Tá entendendo, meu querido? Tá entendendo? Quem eram os cristãos perseguidos por Saulo? Era aqueles que adoravam a Deus, já estavam adorando a Deus fora das quatro linhas, na visão deles. Como eu e você, hoje. Eu e você só somos perseguidos, maltratados, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, que é uma forma de prisão. Por quê? Porque não estamos de acordo com aquilo que eles ensinam. Eles não aprenderam a Bíblia, eles não aprenderam a graça eterna do Criador, eles não entenderam a multiforme da graça de Deus, eles não entenderam o Evangelho eterno, eles não entenderam as boas novas eternas, não entenderam justiça eterna, não entenderam a redenção eterna. Não entenderam, querido, porque eles acham que ainda tem que adorar a Deus em templo, mas já nos dias de Jesus, nos dias de Paulo ou de Saulo, adorar a Deus fora de templo, fora de Jerusalém, era perseguição na certa. E até prisão, tá? E até morte. Então, nas casas, meu querido, nas casas, era tão repudiada a adoração que ele arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. E o que os religiosos fazem com um filho de Deus que não frequenta mais um templo físico hoje? Eles impõem uma prisão psicológica. Verdade ou mentira? Meu querido, a coisa é tão grave que eles tentam nos prender numa prisão psicológica, tentando botar nas cabeças das pessoas que fora do templo, fora das quatro linhas, não se adora ao verdadeiro Criador. Você já viu que é o contrário? Você já viu na Bíblia que, de acordo com os ensinamentos de Jesus, quem frequenta um templo religioso é que é protegido pela lei? É que é protegido pelo sistema? Você já percebeu isso? Mas quem adorava a Deus já nos dias de Jesus, de Paulo, nos dias dos apóstolos, fora das quatro linhas, templo religioso, é que era o verdadeiro adorador. Por quê? Porque o verdadeiro adorador era aquele que adorava em espírito e em verdade. Ou seja, independente de geografia física. Agora preste atenção, meu querido. É por isso que ele fez questão de relatar o seu passado. Saulo, já depois da convenção, lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 13 ao 16, o que ele diz? O que Paulo diz? Sabe o que ele diz? Vocês já sabem qual era a minha conduta no judaísmo, como que eu perseguia e assolava a igreja de Deus. Olha, igreja de Deus aqui, aqueles que reuniam nas casas. Não era aqueles que frequentavam o templo em Jerusalém, não. Paulo está chamando de igreja de Deus aqueles que estavam adorando a Deus nas casas. Casas essas que ele entrava, arrastava as pessoas de lá e levava para Jerusalém. Interessante, né? Interessante que Jerusalém, o templo, a presença do sacerdote e sumo sacerdote, era uma espécie de prisão, né? Prestação de conta, né? Paulo que perseguia os crentes, os cristãos,
arrancava ele das casas, levava para Jerusalém, levava para o templo, né? Interessante isso, né? E aí, te diz alguma coisa? E aí, se eu e você fosse pego hoje, arrastado para dentro do templo, arrastado como? Espiritualmente arrastado é o quê? Nós somos obrigados a aceitar a Jesus e frequentar uma religião. Isso é ser arrastado no sentido espiritual. Então Paulo já dizia, vocês sabem muito bem que no judaísmo, como eu persegui e assolava a igreja de Deus, o versículo 14, não é? Do capítulo 1 de Gálatas fala assim, e na minha nação, ou seja, no judaísmo, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Meu querido, a coisa é feia. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Quando ele entendeu o chamado, ele não consultou nem carne nem sangue. E você aí, dizendo que você frequenta um templo porque você aprendeu assim e não abre mão. E se eu te falar que Paulo diz aqui, lá na igreja da Galácia, que ele perseguiu os cristãos e era zeloso das leis por causa da tradição dos pais dele. E aí? Ou os pais da igreja? E aí? Ele não faz aqui uma descrição completa. Se esses pais, não é? Ele fala das tradições dos meus pais. Ele não está falando se eram os pais da igreja ou não está falando se eram os pais biológicos. Mas ele está falando que a tradição fez dele zeloso, a ponto de perseguir, arrastar e prender os irmãos. E aí, meu querido? E aí? Agora eu vou te dar um spoiler maravilhoso. É assim que está a maioria dos crentes. Por causa da tradição dos pais, eles não querem enxergar a realidade da palavra. Meu querido, em Filipenses também, me lembrei de um detalhe aqui muito importante. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 6, Paulo disse assim, Filipenses capítulo 3, versículo 6, cabeça, funciona. Ele disse assim, Paulo disse ali que ele perseguia a igreja por causa do zelo que ele tinha pela lei. Capite? Paulo disse que ele perseguia a igreja de Deus, que se reuniam nas casas por causa do zelo que ele tinha pela lei. Te chama a atenção isso alguma coisa? Os religiosos, eles zelam pela graça eterna, o evangelho eterno, a justiça eterna, a redenção eterna, ou zelam pela lei de Moisés? É claro que é pela lei de Moisés, meu querido. Os religiosos não zelam pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles zelam pela lei de Moisés. Então deu para você entender que quem eram os irmãos que Saulo perseguia? Quem era? Aqueles que queriam adorar a Deus longe do templo e de Jerusalém. Agora, você lembra o que está em João capítulo 4? Você lembra? Você lembra? Capítulo 4, versículo 21 de João? Lembra daquele encontro épico? Aquele encontro maravilhoso? Aquele encontro que não poderia deixar de existir nas páginas da palavra? E o que diz lá, irmão Alberto? João 4, 21. Você lembra que Jesus disse a samaritana, mulher, crer-me, e a hora vem em que nem neste era lá em Gerezim, que se deu essa conversa lá em Samaria, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ah, meu filho, Jesus falou, vocês vão adorar o Pai. O verso 24 do capítulo 4 de João, sabe o que diz? Jesus falou à mulher, porque Deus é Espírito. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. É isso aí. Quem estava adorando a Deus em espírito e em verdade, Paulo perseguia. Saulo perseguia. Amando de quem? Dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Quem são os sacerdotes e sumos sacerdotes do século 21? Os benditos,
os benditos dos líderes religiosos que não aceitam que você adore a Deus fora das quatro linhas, no raciocínio dele, fora no campo, fora daquilo que eles registraram como igreja, mas que na verdade é um alçapão, meu querido. Me diga aí, meu querido. Entende agora por que eles não aceitam você fora das quatro linhas? Não conseguem lucrar. Eles não conseguem lucrar usando você como comércio. É por isso que os líderes religiosos não aceitam que você seja independente deles. Nós somos dependentes do eterno, meu querido. É assim que os sacerdotes se sentiam. Quando alguém queria adorar a Deus fora do campo das quatro linhas da lei de Moisés, era perseguido, arrastado e às vezes até morto. E aí? Comece a pensar, deixa aí nos seus comentários, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque aí vem mais coisas boas. Um abraço, nosso irmão Cláudio Mendes. Fale quem quiser falar. Fale do irmão Alberto, fale do irmão Cláudio Mendes, fale de todos os irmãos que falam do Evangelho Eterno 100% original. Mas uma coisa eles têm que reconhecer, nós buscamos conhecimento para espalhar para você que está do outro lado. Um abraço e tenhamos uma boa semana para a honra e glória do nosso Criador. Eita glória! Diga aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Olha, me ajude, tá bom? Visualize o máximo que você puder da propaganda, porque você é abençoado e eu sou abençoado também. Amém? Graça eterna.